continuando o que nós falamos ontem, né? A gente falou ontem de controle da pressão arterial e terminamos aqui nesse slide. Opa! Insuficiência cardíaca. Tem um coraçãozinho cansado ali, né? É por isso mesmo. Né? Então, o coraçãozinho já não está respondendo, né? Insuficiência cardíaca é justamente isso. O coração está cansado. O coração não responde mais a estímulos. É uma condição onde o próprio nome diz, né? É insuficiente para a demanda. E se nós lembrarmos a função do coração, o coração é uma bomba muscular. A função dele é bombear sangue, né? Para nutrir os tecidos. Então, isso significa que ele está insuficiente nessa função. Ele não está bombeando sangue suficiente, ou seja, os tecidos supridos, né, pelo ciclo cardíaco, pelo bombeamento cardíaco, não estão recebendo aporte nutricional devido, certo? Essa é a primeira condição que a gente tem que ter em mente, né? Alguém está sofrendo, o coração está sofrendo, em decorrência desse sofrimento cardíaco, né? Todos os tecidos também começam a ter uma carga de sofrimento, né? Digamos assim, tá? Então, essa slide aqui é para nós relembrarmos o caminho, né? Então, o caminho do fluxo sanguíneo no coração, para a gente compreender um pouquinho mais o que acontece dentro do coração na insuficiência, né? Então, vamos lá para lembrar, nós temos o lado direito aqui, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo está lá atrás da, da, da artéria pulmonar, né? Da artéria pulmonar, o átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, certo? Aqui, por esse slide, por algum motivo, de repente era alguma. Não me lembro mais onde é que eu tirei esse slide, já peguei na internet, devia ser alguma coisa falando de insuficiência cardíaca ou até mesmo de problemas valvulares, né? Então, para grifar da válvula mitral, mas não há necessidade de estar grifada para esse caso nosso. Mas está aqui a válvula mitral, né? Ou bicúspide, ou ainda a válvula atrioventricular esquerda, né? A válvula atrioventricular direita está aqui, ou tricúspide, né? Então, as semilunares, né, aórtica e pulmonar, na saída das artérias aorta e pulmonar. Né? Então, o sangue chega pelas cavas, né, vem a cava, estão vendo o início da chegada do sangue, o retorno venoso para o coração. O sangue chega através das cavas para o átrio direito e através, né, lá atrás, ó, aqui, das veias pulmonares. Então, as veias cava para o átrio direito e veias pulmonares para o átrio esquerdo. Então, lembrando que veias trazem o sangue para o coração. Aqui, já lembrando apenas, né, que está ilustrando as cores, está ilustrando maior quantidade de CO2 ou oxigênio, né? Então, seria em azulzinho sangue com uma quantidade de CO2, então sangue venoso, e em vermelhinho sangue com maior quantidade de oxigênio, então sangue arterial, um sangue mais oxigenado. Tá? E como eu já falei agora há pouco, veias estão trazendo sangue para o coração e as artérias encaminhando esse sangue para o resto do nosso organismo. Então está aqui nosso coraçãozinho, a gente já conhece ele. Frisando novamente, as paredes do ventrículo são bem mais espessas que de átrios, enfim. Tá? Então o ciclo é esse, né? O caminho chega o sangue para átrios, o átrios depois vai cair esse sangue nos ventrículos, ocorrer a contração e ejeção do sangue pelas artérias para nutrir os tecidos corporais. Então, nós temos a pequena circulação, que é aquela que sai de átrio, ou melhor, ventrículo direito, vai a pulmões e retorna a átrio esquerdo. Essa é a pequena circulação ou circulação pulmonar. Então, ela começa no ventrículo direito, né, e termina no átrio esquerdo. Tem pulmões no meio. Ventrículo direito, pulmões e átrio esquerdo.
E a grande circulação ou sistêmica é aquela que começa no ventrículo esquerdo, né? Então é injetado esse sangue do ventrículo esquerdo para nutrir todo o nosso organismo, né? Tanto aqui para a cabeça e para os membros, tronco e membros inferiores também, e volta, retorna, né, o nosso ato direito, certo? Então agora fala um pouquinho mais especificamente da insuficiência, né? Então aqui é um coração normal, ó, mostrando um coração normal. Aqui um coração com hipertrofia do ventrículo esquerdo, né? Então ele está hipertrófico, olha a massa muscular do ventrículo. E essa é uma hipertrofia concêntrica, né? Cresceu o músculo para dentro. Então, olha, a capacidade ventricular foi diminuída porque a massa muscular aumentou, né, internamente. Isso aqui, gente, uma hipertrofia concêntrica de ventrículos é uma doença que acontece e é a principal causa, né? Aliás, principal não vou dizer, mas a mais comum de a gente encontrar é o Chagas, né? O Chagal, a pessoa que tem doença de Chagas, o barbeiro, aquele bichinho que é como é que chama aquele, eu não sei se é um aracnídeo, um inseto, acho que é aquilo, né? Aquele insetozinho mais comum no Nordeste, né? Norte, Nordeste, naquelas casas feitas de barro, aquele bichinho, ele é, quando portador da doença de Chagas, ele inocula no ser humano, né? E uma das sistemáticas, né, mais comuns da doença de Chagas é provocar uma hipertrofia, quer dizer, um aumento da massa muscular, uma hipertrofia concêntrica em ventrículos cardíacos. Né? Então, o principal, novamente principal não, mas o mais comum da gente encontrar uma hipertrofia em humanos, né, cães também pode acontecer, lá no Nordeste, né, é por causa da doença de Chagas. Então, normalmente a pessoa que é Chagal, quer dizer, que tem portador da doença de Chagas, ela tem esse probleminha aqui, tá? Não vamos generalizar, mas normalmente sim. Então vocês notam que com o crescimento do coração, a massa muscular para lá de dentro, né, nós temos aqui um problema de diminuição da capacidade desse ventrículo, consequentemente, uma diminuição da capacidade de volume ejetado, né, pelo ventrículo esquerdo, que está demodulado aqui. Poderia ser no direito? Poderia ser no direito também. Tá só sinalizado como esquerdo aqui, tá? Notem que os três desenhos estão mostrando mais o esquerdo, né? Que estão falando de uma insuficiência cardíaca do lado esquerdo, tá? Então, o que acontece? Menos capacidade ventricular, menos ejeção, consequentemente, menor nutrição de tecidos do sistema, né? Quem vai sentir primeiro isso normalmente é o sistema nervoso central, tá? Cérebro e rins. São os primeiros a começar a sentir problemas aí. Né? Tá saindo daqui, vai nutrir o cérebro e depois o sistema renal. Tá? Um outro modelinho, outro desenho que eu mostrando para você é uma insuficiência cardíaca também no lado esquerdo, né? Mas com uma dilatação. Ocorre aqui uma fraqueza muscular. Olha a paredezinha, tá fininha, fininha, quase metade, ou do mesmo tamanho, mas menor até que parede de ventrículo direito, né? Então é uma hipertrofia, aliás, uma insuficiência, no caso onde nós temos uma dilatação desse músculo, ele começa a ficar fraco, flácido e fica dilatado. Ele não tem mais a mesma capacidade contrátil, tá? Não tem mais a mesma capacidade contrátil. Isso aqui é muito normal, a gente encontra muito mais esse tipo em problemas de toxicologia, né? Intoxicação por drogas, fármacos, né? Enfim, tá? Mais ou menos, mais uma vez, então, aqui o coração normal, o hipertrofiado, né? Massa muscular bem aumentada, ó, a diferença dessa massa muscular normal para essa aqui, né? É dilatada também, ó, tá? Fininha, massa, parede fininha, quase o mesmo tamanho do lado de lá. Consequentemente, não tem a mesma força, também não vai ejetar tanto sangue, né? Apesar de aqui a capacidade ventricular estar aumentada, ele não tem força para ejetar esse sangue. Aqui nesse segundo modelo,
O ventrículo está menor, então, lógico, por esse motivo, apesar de ter massa muscular que teoricamente, né, teoricamente, poderia dizer que essa massa ejeta um grande volume, mas não tem capacidade interna para armazenar isso, tá? Bueno, normalmente, gente, a insuficiência cardíaca, a gente diz que ela é idiopática, né? É uma doença idiopática, ou seja, não tem uma causa bem definida. É idiopática, ela pode ser diversos motivos, tem diversas causas, né? Então, assim, algumas causas conhecidas, né? Então, é uma diz aqui, é uma cardiopatia principalmente idiopática. Algumas causas conhecidas de miocardiopatia dilatada ou hipertroficação. Genética, defeito congênito, infecção, quer dizer, a pessoa pode nascer com isso, né? Genética congênita. Pode ser uma infecção, no caso até pelo Chagas, como eu falei para vocês, vírus, fungos, parasitas, bactérias, enfim, doenças autoimunes, né? Enfim, ó, alcoolismo, deficiência de vitamina B1, tá? Pode também, medicamentos, né? Da dilatada, intoxicações como quimioterápicos, tá? Então a pessoa normalmente em tratamento de câncer, né? Faz quimioterapia. Tá? Uma outra droga que também causa hipertrofia dilatada e enfraquece o coração, hipertrofia dilatada não, insuficiência cardíaca dilatada e enfraquece o coração são os corticoides. O uso prolongado do corticoide enfraquece o coração nesse sentido. Eu não sei se alguém já tinha ouvido falar, né? Mas que eu contava na faculdade, já tinha ouvido falar que tinha um parente que tinha sofrido um problema e o médico, na ocasião, disse: o corticoide nós vamos usar por muito tempo, o problema é que enfraquece o coração. E eu fiquei com aquilo martelando na minha cabeça. Né? Por que enfraquece um medicamento? Né? E ele enfraquece justamente por isso, ele acaba causando, né, uma flacidez muscular nos ventrículos. Tá? O uso prolongado, né, anos tomando corticoides. Tá? Não é que vocês vão tomar um corticoide para um tratamento de 15, 20, 30, 60, 90 dias, vai ter isso aí, é anos e anos, tá, gente? 4, 5, 6, 10 anos fazendo. Então, quimioterápicos, uso de corticoides, né? Tá? Então, e outros medicamentos, enfim. Tá? Também, gente, intoxicação, né? Então, bastante comum, o pessoal que trabalha com indústria agroquímica, né? Faz detetização de defensivos agrícolas, né? Autocontaminação com esse material, tem que tomar bastante cuidado. A exposição a toxinas, né? Isso também é causado pela imposição de metais, mercúrio, cromo, cobalto, enfim, alguns compostos tóxicos como chumbo, o cromo, cormo, daqui é cromo, tá? Tá errado, de chumbo, mercúrio e cobalto. Então, já vamos arrumar aqui o cromo, é cromo, não cormo, o cromo. Ih, agora ficou pior. Aí, o cromo, chumbo, mercúrio e cobalto. Tá? Então, são uma das causas disso aí. Mas o que nos interessa? O que isso aí vai causar no indivíduo? Qual é o problema que a gente vai ver? Né? Continuando, então, né, é uma condição em que o coração não consegue bombear o sangue de acordo com a demanda tecidual. Então, como eu disse para vocês, a insuficiência, o coração está fraco, está insuficiente, não joga sangue para frente. E, além disso, se nós tivermos a visão que o sistema continua e que pode acontecer e vai acontecer adaptações do nosso organismo para isso, muitas vezes a gente vai, na maioria das vezes, né, quase que 100% das vezes, nós vamos ter um probleminha de que o retorno de sangue continua quase sempre o mesmo, por adaptações que o sistema faz. Então, o retorno de sangue para o coração continua o mesmo, mas a ejeção de sangue do coração para o resto do tecido é diminuída pela falta de força de ventrículos. Então, já começa a pensar que lentamente começa a ficar um trânsito mais intenso de sangue no coração. Como é que a gente diz, né? Começa a ficar um fluxo lento,
começa a ficar engarrafado o trânsito, né? Quando vocês pegam um trânsito aí, quando voltar às aulas, se Deus quiser, e vocês pegarem aqueles horários de pique, saindo da universidade, né? Semestre que vem vocês têm aula de tarde, então com as 5:30 da tarde, vocês tentarem sair do arco da universidade, vocês vão demorar no mínimo 40 minutos para sair do hospital até a faixa nova, porque o trânsito fica intenso, começa a acumular, começa a engarrafar e fica um acúmulo. E a mesma coisa semelhante a isso, né? Se começa a chegar mais sangue, ou melhor, o mesmo volume sanguíneo em átrios, eu já explico por quê, porque alguém deve estar se coçando a cabeça, mas como chega mais, você já está menos. Começa a chegar o mesmo volume sanguíneo, tá? E o coração não ejeta mais tanto, então, por exemplo, no ventrículo esquerdo, ele está fraco, não tem capacidade, no átrio esquerdo está chegando os mesmos 70 ml, chega ao mesmo volume de sangue que chegaria, e agora ele está injetando 69,9, né? É pouquinho, é insuficiente pouquinho, lentamente vai acumular, vai começar a ficar um acúmulo, tá? Já explico isso aí também. Bom, então aqui só para nós revisarmos, né? Ciclo novamente, então do lado esquerdo sai para o nutritor do corpo, retorna para o lado direito, átrio, e do lado direito ventrículo ejeta para sistema pulmonar, oxigenação e nutrição desses tecidos também, né? Lembrando que isso é um tecido vivo, precisa de nutrição, então esse próprio sangue é oxigenado e nutre esse tecido, depois volta para átrio, do lado esquerdo. Tá? Então, dizer uma condição, novamente, né, que não consegue bombear o sangue de acordo com a demanda, faz a custo de aumento da pressão de enchimento, ou pressão diastólica final. Então, quer dizer, muitas vezes tem que encher mais o coração para conseguir fazer isso. O que é a pressão diastólica final? Estou explicando aqui, a pré-carga, né? Ou a pressão de sangue presente no ventrículo após seu enchimento. Tá? E como eles estão falando muito, esses slides falam mais do lado esquerdo, né? Pouco falam do lado direito. Então, gente, digamos que a insuficiência cardíaca, ela não começa, aliás, ela não se dá inicialmente em ambos os lados. Normalmente, a insuficiência cardíaca começa no lado esquerdo ou no lado direito. Então, nós vamos ter um coração, né? Que a gente sabe que, na verdade, é como se fossem duas bombas interligadas, a bomba direita e a bomba esquerda. E, normalmente, não são as duas bombas que enfraquecem ao mesmo tempo. O que acontece é, normalmente, o indivíduo tem uma insuficiência cardíaca direita e, com o passar do tempo, se não for corretamente tratada, acaba por desenvolver uma insuficiência cardíaca também do lado esquerdo, ou seja, uma insuficiência cardíaca bilateral, ou começa do lado esquerdo e, com o passar do tempo, desenvolve essa cardiopatia, né, bilateralmente também. Tá? Então, se não for bem tratada, normalmente o indivíduo vai fazer com que essa insuficiência fique dos dois lados do coração. Mas ela inicia-se sempre de um lado ou de outro. Tá? Sintomas, né? Vamos voltar. Eu já vi que tem um slide que já pulou na frente do que eu estava falando. Vamos voltar. Então, pode ser de um lado ou de outro. Já que aqui está falando do lado esquerdo, vamos começar falando do lado esquerdo. Né? Então, digamos que assim, nesse nosso esquema aqui, esse nosso desenho, o meu lado esquerdo, o lado esquerdo desse desenho, melhor dizendo, que está em vermelhinho aqui, né, átrio e ventrículo esquerdo, estejam insuficientes. Nós temos uma insuficiência cardíaca esquerda. Ora, o lado direito está normal. Ora, o lado direito continua bombeando a mesma quantidade de sangue que chega para ele. Certo? Então, nós vamos ter uma situação em que o sangue bombeado pelo ventrículo direito vai a pulmões e retorna a átrio esquerdo, mas o átrio esquerdo, né, recebe esse pulmão, mas o ventrículo esquerdo, desculpa, o ventrículo esquerdo não consegue ejetar todo esse sangue. Então, aqui ejeta 70 ml, que vai para nutrir e oxigenar pulmões, e retorna esses 70 ml para o átrio esquerdo,
cai e preenche esse ventrículo com 70 ml, teoricamente, né? Dependendo da miopatia. Tá? E aí, na ejeção, não consegue ejetar à frente. Lentamente, o trânsito da saída da universidade, vocês acaba ficando engarrafado, acaba ficando lento. E uma coisa que a gente tem que pensar, né, é que nós pegarmos esse coração, vamos abrir ele aqui, né? Vamos abrir ele, vou fazer uma coisa aqui que eu gosto de fazer com vocês. Vamos fazer uma coisa aqui, tá? Cadê? Tinha um coração. Ih, que bonitinho. Opa, tá. Então, isso aqui já dá para nós entender. Então, sempre pensar que nós temos o coração e nós temos o antes e depois do coração. Uma bolinha aqui. Tá? Nós temos o antes e o depois do coração. Se meu coração está insuficiente, né? Opa, se esse meu coração ele não está atuando corretamente, né? Ele começou a ficar lento, ele começou a ficar fraco e ele não está funcionando direito. Tá difícil, né? Falar, escrever e pensar aqui. Vou botar uma fitinha mais vazal. Então, esse coração não está atuando, X bem feio. O coração não está atuando direito, ele está insuficiente. Duas coisas vão acontecer. Primeiro, não bombeando corretamente, à frente, né? Para frente não vai ter nutrição que a gente já viu. Ele não consegue bombear aquela quantidade para nutrir tecidos, tá? Então, esse sangue que ia ser injetado já está diminuído. Então, à frente acontece isso. E retrogradamente, antes do coração, o que que acontece? Bom, como vai começar a acumular sangue no coração, né, se for do lado esquerdo, como nós estamos falando, começa a acumular sangue no ventrículo esquerdo, e aí começa a acumular sangue no átrio, e aí começa a acumular sangue no ventrículo, no átrio, começa a acumular sangue nas veias pulmonares, e vai acumulando sangue nesses vasos, porque esses vasos são vasos calibrosos, são vasos que têm parede muscular, né? Tem uma parede de tecido conjuntivo, enfim, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. E nesse órgão, nós temos vasos que não têm parede muscular. Nesse órgão, a gente tem vasos chamados capilares, que fazem troca gasosa, que nutrem tecidos. E esses capilares são fenestrados, são porosos para permitir trocas. Parede bem delgadinha e bem fraquinha. Então, o que, que vai acontecer? Vai acontecer uma condição que a gente falou esses dias, quando falou em sistema linfático e vascular, que é chamada condição de edema. Lentamente, o sangue vai começando a se acumular, retrogradamente ao local insuficiente, e aumentando a pressão dentro do vaso. Lembra quando eu te falou de edema, que tinha as forças que faziam com que o sangue saísse do vaso, que era a pressão hidrostática do líquido, né, do sangue, e a força que faz principal, que faz o líquido voltar para dentro do vaso, é a pressão das proteínas plasmáticas, que atraem o líquido de volta, né? Tá? Então, o que acontece? Se nós tivermos um desbalanço nessas forças, pode sair mais líquido do que o normal, ou pode retornar menos líquido que o normal, acumulando-se líquido nessa região, provocando edema. E aqui a gente vai ter uma condição onde a pressão dentro do vaso está aumentada. Então, por acúmulo de líquido, lentamente, não é uma coisa de um dia para o outro, mas lentamente, meses e anos, a pressão começou a ficar mais fraco, e daqui a pouco nós vamos ter um acúmulo de líquido nos capilares pulmonares, com aumento da pressão hidrostática dentro desses capilares. Consequentemente,
o líquido sai mais e não consegue retornar totalmente. Começa a acumular líquido em pulmões, provocando um edema pulmonar. Então, insuficiência cardíaca esquerda, que a gente está falando, né, vai causar falta de nutrientes, falta de nutrição para o sistema. Todo o nosso organismo vai estar sentindo, porque vão estar recebendo menos nutrição, menos oxigênio, né, menos aporte nutricional, certo? A gente pode ter isquemia em extremidades, né? Extremidades isquêmicas, sem nutrição sanguínea, principalmente. E, retrogradamente, edema. Qual é o primeiro órgão que tem antes do coração, de esquerdo? O órgão que tem antes do coração esquerdo, como se vocês são duas bombas, né? Só que entre uma coisa e outra, entre uma bomba e outra, tem órgãos. Elas estão unidas aqui, mas antes desse coração esquerdo, tem pulmão. Ó, retrogradamente direito. Então sai do direito, vai para o pulmão, depois esquerdo. Então antes do coração esquerdo, tem pulmão. Então ocorre um aumento da pressão dentro de vasos retrógrado ao local insuficiente. Então naquele desenho que eu estava fazendo, né, que eu fiz um X aqui, se eu fizesse um X, né, se eu desse um nó, dar um nó aqui nesse coração, se a gente pegasse aqui e dar um nozinho, fazer um pop, né, e der um nó no coração, vai passar menos fluxo. Passando menos fluxo, você pode fazer na mangueira do jardim de vocês, que eu disse ontem, né? Eu gosto de usar esse exemplo. Liga a mangueira do jardim lá, abre toda a torneira, deixa correr água. Daqui a pouco vai lá no meio da mangueira e dá um nó, aperta ela. O que vai acontecer? Depois vai sair menos água, menos sangue sendo conduzido. Antes do nó, antes do local insuficiente, aumenta a pressão. Se tiver furinhos dentro dessa mangueira, vai permear mais sangue ou líquido por esses furinhos, certo? Ou seja, os poros dos capilares. Então, gente, uma insuficiência cardíaca esquerda, eu voltei, né, porque esse slide já estava mostrando, torna pulmões congestos. Então, ocorre uma congestão pulmonar, né? Ocorre um acúmulo de líquidos que a gente chama de edema pulmonar. Tá? Então, diz assim, ó, aumenta o trabalho, né? Quem lembra de física, W é trabalho, aumenta o trabalho respiratório, estimula os receptores J pulmonares, provocando sensação de dispneia, fadiga, dispneia, falta de ar. Lógico, nós temos líquido tumultuando o nosso alvéolo. Tá? Aqui a gente aproveita para dar um link da insuficiência cardíaca direita. Ó. Quem tem antes do coração direito? Pelo menos no sistema. Né? Antes do coração direito, tem um grande órgão aqui, ó, que é fígado. Certo? É o fígado. O coração direito. Antes do coração direito tem fígado. Quem está depois do coração direito? Pulmões. Então, uma insuficiência cardíaca direita vai causar menos fluxo pulmonar, também vai causar uma sensação de dispneia, porque o pulmão está recebendo e fazendo menos trocas gasosas. A gente vai começar a acumular CO2, eliminando pouco oxigênio. Vai nutrir menos tecido pulmonar. Tá? E retrogradamente, ou antes do coração, vai começar a se acumular líquido, né? E aumentando a pressão dentro de capilares, causando edema. Nós vamos ter edema hepático, e se não cuidado, um desenvolvimento de uma patologia hepática que pode desencadear uma cirrose ou, antes disso, outras doenças menores, de menor impacto, né? Tá? Então, essa é a ideia que eu quero que vocês tenham. À frente do local insuficiente, nós temos diminuição da nutrição. E todos aqueles casos advindos, todos os sintomas advindos dessa diminuição. Está chegando menos oxigênio, chegando menos aporte nutricional, fraqueza, né, tontura, dispneia, no caso aqui, se for mostrado respiratório, tá? E anterior acúmulo de líquido, edema, porque aumentou a pressão dentro do vaso. Então, se acumula líquido. Tá? Lembrar, não sei se vocês já viram
sem ser comigo, se viram na anatomia, né? Sistema vascular na anatomia, creio que não, mas se não viram, né? Eu vou falar para vocês, antes de fígado, e todo isso, o fígado é uma indústria, né? É uma fábrica de metabolização. Tudo que está aqui nesse sistema gastrointestinal, que fica por aqui, ó, não está aparecendo, todo o sistema gastrointestinal está trabalhando aqui, absorvendo nutrientes, todos esses nutrientes ganham corrente sanguínea e vêm para o fígado para ser metabolizado. Todo mundo acaba pelo sistema porta-hepático, né? Pelo sistema porta-hepático chega ao fígado. Então, muitas vezes acontece que aumenta a pressão hepática, aumenta a pressão em capilares do sistema porta-hepático, causando também a sensação, ou melhor, a sintomatologia de acúmulo de líquido cavitário. Nós vamos ter aquelas barriguinhas d'água, certo? Tá, então, aqui, ó, esse slide está mostrando o comprometimento do ventrículo esquerdo. Então, o ventrículo esquerdo vai nos gerar uma insuficiência cardíaca esquerda, consequentemente, retrogradamente, acúmulo de líquido, né? Aqui, ó, insuficiência cardíaca esquerda, edema pulmonar, acúmulo de líquido nos alvéolos. Tá? Insuficiência cardíaca direita, ó, no caso aqui a gente está mostrando, né? Uma doença hepática, uma cirrose poderia ser, então causa lesão hepática, certo? E ascite, edema de cavidade. Né? Antes do fígado está todo o trato digestório e, consequentemente, todos aqueles capilares. Nós temos cerca de 7, nós humanos, 7 a 10 metros, em média, de 7 a 10 metros de trato digestório. É muita coisa. Tudo isso ricamente vascularizado, muito capilar. Então começa a acumular líquido e a gente tem um acúmulo de líquido chamado, né, ascite. Aqui, ó. Esse líquido que seria líquido tá sendo deveria que foi líquido foi absorvido do trato digestório, né? Tanto água, proteína, carboidratos, vitaminas, então, todos esses nutrientes foram absorvidos do trato digestório, que ganham corrente sanguínea e teria que chegar no fígado, só que começou, o fígado está entumecido, o fígado está lesionado, já está acumulando líquido e começa a ter por diferença de pressão dentro dos vasos, esse líquido lá sair da cavidade, né? Sair do vaso e ficar cavitário. Se fizer um furinho aqui, vai sair líquido. Tá? Qual é a diferença desse cara aqui, ó, que a gente nota que é uma pessoa de idade, né? Já tem uma musculatura mais flácida, tem uma barbinha ali, já que é uma pessoa com uma certa idade, pelo menos aí de 40 para cima, né? Por essa imagem, que tem essa barriguinha, que tem uma ascite, por uma criança de 6, 5, 4 anos, que a gente vê às vezes na televisão, né? Eu falei para você com aquela mesma barriguinha, igualzinha essa aqui, só que uma criança desnutrida, né? A diferença é essa, né? E vocês vão ver em animais também, né? Tem um cãozinho, ó, ascite, acúmulo de líquido cavitário. Isso aqui é uma insuficiência cardíaca de que lado? Direita, né? Se esse cãozinho, ó, cãozinho não é um cãozinho novo, não é filhote, esse cachorrinho já tem uma idade, né? Esse cachorrinho já deve ter aí seus 6, 7, 8 anos. Sei lá, não conheço a idade dele, mas não é guri. Diferente de vocês pegarem um filhotinho novinho, botar aqui no lado dele, uma foto, um filhote, a gente olha e já vê que é filhotinho, né? Se esse cachorro tiver uma CIT com essa idade, a primeira coisa que eu vou fazer é investigar o coração, para ver se é um problema uma cardiopatia, né? Segunda coisa que eu vou fazer, se não for, eu vou investigar fígado. Pode ser uma hepatopatia, né? O coração está bem e o fígado que está com problema. Então é por aí, mais ou menos, que a gente começa a pensar. Pode ser desnutrição? Sim, porque como eu falei para vocês, a força que faz com que o líquido retorne para dentro do vaso sanguíneo são as proteínas plasmáticas. Lembra? Na troca lá que eu disse para vocês, líquido sai, líquido volta. Líquido sai por diferença de pressão,
de dentro dos vasos sanguíneos tem mais pressão que fora, então ele sai. E retorna por atração, né, oncótica. Então, a pressão oncótica, as proteínas puxam esse líquido de volta, proteínas plasmáticas. Se o animal ou a pessoa está desnutrida, não tem proteína, então não tem como puxar. Esse cachorrinho podia? Pode, mas não é muito comum o cachorro idoso, velhinho assim. Pode, vamos investigar isso também. Pode ser verminose? Pode, pelo mesmo motivo. Os eumintos se fixam no trato digestório, injetam uma substânciazinha anticoagulante e ficam mamando ali, né? Chupando toda a proteína e o sangue do animal. Consequentemente, o animal fica desnutrido. Certo? Pode ser? Pode. Mas muito dificilmente uma parasita, né? Um problema de parasitas, de verminose, vai acometer um animal idoso, mais velho, adulto, melhor dizendo, nesse sentido, né? Não consegue fazer. O animal já não é tão sensível a isso, né? Não vai acontecer uma ascite tão grande. Então, se for um filhote, eu jamais também vou pensar de cara em uma insuficiência cardíaca. Chegou um filhotinho com 2, 3 mesinhos, com uma barriguinha d'água, cheia assim, ó, se você investigar coração, jamais. Pode ser congênito. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é um vermífugo para esse animal, né? Então, vai depender da idade, vai depender cada caso é um caso. Mas normalmente filhotes, a gente vê isso aqui no filhote, isso aqui é uma parasita, né? Tu vai dar vermífugo, no outro dia sai vermes no cocô, né? Tem 2, 3 cocôzinhos, um monte de massinha miojo em volta. É, tem gente dizendo, que nojo, professor. Pois é, vocês vão trabalhar com isso bastante. Tá? Ah, mas nasceu, era um filhote, está com 3, 4 meses e tem uma cardiopatia. Sim, congênita, genética, pode ser, pode ser. Existem crianças que nascem com problemas cardíacos, cãezinhos e gatinhos também, bovinos, ruminantes também. Desequilíbrio nas proteínas plasmáticas, isso afeta geralmente o acúmulo de líquido que pode dar assim, exatamente. Meu Deus, travou a língua. Na desnutrição ocorre um desequilíbrio nas proteínas plasmáticas. Sim, justamente o nome está dizendo, não tem proteína, falta de boia. Então, como eu disse para vocês, aquela criança que vocês vêem na Etiópia, na África, aquelas propagandas lá pedindo ajuda pela aquelas ONG que pega o dinheiro só para, né? Aquelas ONG que pede dinheiro, doe para não sei quem, doe. E aparecem as imagens daquelas criancinhas, bonitinha, tudo gordinho. Aquilo lá é 99% que eu digo para vocês que não é problema cardíaco. Aquilo é falta de boia. Pega aquela criança, dá uma semana de arroz com feijão para ela, e um bife, carne vermelha, mal passada, com bastante ferro. Né? Uma semana aquela barriga some. Entra proteína no organismo desse animal, dessa pessoa, dessa criança. Né? Eu falo olhando para o cachorro e falo animal. Então é justamente isso, né? Na desnutrição, né? Falta de proteína, na parasita, né? Na verminose, falta de proteína também, porque o parasita suga a proteína, está sugando o sangue do animal, está ficando anêmico, anemia, certo? Os dois têm o mesmo motivo, falta proteína plasmática para fazer a atração iônica e puxar a água de volta para o vaso sanguíneo. Lá naquela aula de feito Bia, naquela aula de vasos sanguíneos, né, que eu falei em vasos, veias, artérias, capilares, falei isso aí para vocês e falei também de edema, edemas, né? Olha as causas de edema nos últimos 2, 3 slides, tá? Então, gente, voltando aqui, né? Voltando aqui, ó, a gente tem que pensar que insuficiência cardíaca sempre à frente do local insuficiente nós vamos ter falta de nutrição. E antes desse local, nós vamos ter edema local, né? Edema cavitário, edema pulmonar, no caso, edema naquele órgão imediatamente antes. Por que que não? Por quê? Porque os vasos grande calibre,
artérias, arteríolas, esses vasos têm parede muscular. Então, dá dentro dos órgãos onde não tem, os capilares que não tem parede muscular, é apenas aquela paredezinha de endotélio com fenestras, né? Então, ali nós temos trocas. Tá? Então, cachorrinho com ascite, certo? A gente fura aqui. Esse cachorrinho, ó, o que que acontece aqui? Já dando um pulo pro semestre que vem, ó. Nota que ele tá com uma barriguinha bem, né? Esse bichinho vai tendo espinéia? Vai ter espinéia. Normalmente tem tosse, normalmente tosse noturna. Olha quando botou esse cachorrinho de pé, né? O líquido veio todo para baixo, tá? Agora imagine esse bicho deitado, esse cachorro deitado de lado, né? Vai apertar no chão e o líquido vai ganhar, não vai entrar porque nós temos o diafragma aqui, mas vai comprimir, vai evitar que esse diafragma trabalhe também. Então esse cachorrinho normalmente tem falta de ar. Ele prefere dormir numa posição de cão sentado. Então isso aí que eu estou dizendo para vocês são sinais ou sintomas que o proprietário vai falar para vocês na entrevista. Só que ele tem? Ah, ele tosse de noite, ele não consegue dormir deitado, ele dorme sentadinho, né? Então, isso aí são sinais também mostrando que ele tem tosse noturna, né? O líquido, então tem acúmulo de líquido no pulmão, que começou a aparecer de dia, esse líquido fica mais para baixo, quando deita, esse líquido fecha totalmente ao alvéolo, né? Então começa a tosse noturna, o cachorro precisa sentar na posição, deitar, não deita, né? Dorme sentado. Então são coisas que a gente já pega na anamnese, na conversa, na entrevista com o proprietário, a gente começa a pegar, certo? Ó, o sinal clínico de líquido do abdômen é sempre um sinal muito grave e precisa de tratamento de urgência. O que que você faz com esse bichinho aqui? Deixa eu ver aqui para frente. Ah, cianose, né, que eu falei. Tá? Então, falta de oxigenação nas extremidades, ó, cianose. Tá? Vamos para frente. Eles vão voltar. O que você faz? O tratamento disso aqui, né, vocês vão vir lá em farmacologia, daqui um ano, né, final do semestre de primeiro semestre de 2022, vocês vão estar vendo mais ou menos, começa a ver algum tipo de tratamentozinho, tá? E acho que essa parte de cardiovascular vocês verem nesse semestre aí. Senão vão ver só no final, durante o segundo semestre de 22. Mas falta um ano e pouquinho só. Mas o que que você faz? Você faz três coisas com o insuficiente cardíaco. Tu enxuga, né? Enxugar, ou seja, tira líquido. Não dá para botar uma toalha dentro do bicho aqui, né? Então a gente tira líquido. Como é que a gente tira líquido? Vamos dar um medicamento para ele tirar esse líquido. Vamos dar um diurético, né? Enxugar, vamos dar um diurético. Cuidado, não é todo diurético que nós podemos dar. Não é todo diurético que a gente pode dar. A gente tem que dar um diurético. Se esse animal é insuficiente cardíaco, ontem eu falei para vocês lá, lembra que eu falei para vocês da aldosterona? Que a aldosterona puxa sódio para dentro do vaso, então ela reabsorve sódio, ela ativa bombas de sódio e potássio. Agora eu vou precisar um pouquinho da imaginação de vocês, né? A aldosterona, ó, a aldosterona, né? Ela puxa sódio, ela puxa o sódio. Aqui é a aldosterona, ela puxa sódio para dentro do vaso, então mantém o sódio no vaso sanguíneo e o tubo aqui o que vai fazer xixi vai embora. E aí eu disse para vocês que ela puxa sódio que ativa bombas de sódio e potássio. Não está aparecendo nessa imagem, mas a bomba de sódio e potássio, vocês já conhecem que ela faz uma coisa para um lado, outra coisa para o outro, né? Ela puxa sódio e secreta potássio. Reabsorve sódio, secreta potássio. Reabsorve sódio, secreta potássio. E esse sódio depois puxa cloro e vai puxar a água, né? Então tem uma reabsorção de água. Tudo bem. Mas o que eu queria que vocês vissem é que dependendo do diurético que vocês vão usar para enxugar, e se esse animal for cardiopata, vocês não podem usar um diurético que tem essa ação de eliminar potássio. Por quê? Porque eles vão tentar puxar água a custo de perda de muito potássio. Aliás, vão tentar eliminar essa água, né, para enxugar a custa de perda de muito potássio. Não esse mecanismo, tá? Outro mecanismo. Mas temos que usar diuréticos que poupem potássio. Existe uma classe chamada diuréticos poupadores de potássio. E é esse tipo lá que a professora vai falar para vocês que vocês devem usar no tratamento
né, de insuficiência cardíaca. Já que se tinha que enxugar, a gente enxuga com diuréticos que mantenham potássio no organismo. Por quê? O potássio é necessário para repolarizar. Primeira, segunda aula, a bioeletrogênese, formação de eletricidade, né? Que é para vocês que entra sódio, despolariza, sai potássio, repolariza. Lembra que eu falei de cãibra? Não tinha potássio, né? Falta de banana, né? Falta de comer banana. Então, não tem potássio, não tem como sair o potássio. O que que acontece? Não sai o potássio. Mantém contraído, mantém despolarizado. Ou seja, se vocês derem tirar o potássio de um animal que tem uma insuficiência, uma cardiopatia, seja ela qual for, tem uma cardiopatia, vocês vão matar o animal. Estão tirando potássio, o coração já está maleixo. Na hora que ele for repolarizar, não tem potássio repolarizar, ele contrai e não se contrai mais, não relaxa mais. Certo? Então tem que ter muita atenção nisso. Então eu disse três coisas. Primeiro é enxugar o animal. Né? Vocês podem até fazer um furinho aqui, tirar um pouco desse líquido, cuidar muito se esse líquido é transparente ou se o líquido é amarelado. Existe o transsudato, que é transparente, o exsudato, que tem bastante proteínas. Se for um líquido rico em proteína, fazer uma análise, né, não é só pelo olho, se for rico, a gente não pode tirar muito, né, porque essa proteína é do animal, uma hora vai ter que puxar isso de volta. Como é que a gente faz ele puxar de volta? Já falo. Se for um líquido mais transparente, que é água mesmo, a gente pode tirar um pouquinho mais. Tirar até quando? Até que ele tenha um conforto respiratório. Até que esse animal consiga, não se tira toda essa água, não se drena tudo. Só tira um pouquinho para ele ter um conforto. Como é que a gente vai fazer, então, todo esse líquido sair? Usando um diurético. Tá, outra coisa. Olha os dois outros passos, né? Eu falei três. Enxugar. Outro, digitalizar. Ou seja, manter uma frequência cardíaca. Vamos dar um digitálico. Vamos dar um medicamento para esse coração começar a trabalhar mais normalmente. Outra coisa, vamos dar um inotrópico positivo, ou seja, um medicamento que aumente a força de contração do coração. Porque em o coração aumentando a sua força, ele vai injetar com mais força, vai injetar maior quantidade de sangue à frente. Injetando maior quantidade de sangue à frente, não vai acumular líquido no retrógrado a ele. E aí nós vamos diminuir esse edema também. Tá? Mas isso você vê lá em farmacologia, só dei esse exemplo aqui, porque às vezes a cabeça da gente agora começa a olhar, eu sei, já fui aluno, e começa, o que você faz? Que legal, como é que trata? Né? A gente tem aquela ideia de saber como trata. Então, eu vou dizer para vocês, farmacologia é muito interessante, clínica é muito interessante, mas se vocês não souberem o normal, a fisiologia, vocês não vão saber nada disso. Tem que saber o normal, conhecer como funciona normalmente para saber o que está errado. Tá? Vamos à frente. Então, os principais sinais e sintomas, né, da insuficiência cardíaca. Uma coisa de vocês, depois sempre vai dar fraqueza. Depois, que eu quero dizer, à frente do local insuficiente. Fraqueza, cansaço, falta de ar, né, tonteira, desmaio, cianose. Né? O que é cianose? Está aqui, ó. É essa coloração azul, arroxeada nas extremidades. Normalmente começa nas extremidades, tá? Diz assim, ó, coloração azulada, lilás intenso, né? Nas mucosas, a gente vê bastante mucosa em lábios, né? Por que isso aqui? Porque isso aqui é por causa da hemoglobina que não está carregando oxigênio. Ela não está levando a quantidade de oxigênio necessária. As hemoglobinas estão até sem nada. Então, assim, hemoglobina reduzida ou desoxihemoglobina. Tá? Tá muito baixinho. A quantidade normal de hemoglobina, né, é 2,6 gramas por 100. Tá com 5. Tá? Então, o que acontece? Tem muita hemoglobina reduzida circulante. A cada 100 ml, 5 gramas está reduzida. O normal é, no máximo, a cada 100 ml, 2 gramas de hemoglobina reduzida. Então, tem muita hemoglobina circulante sem estar conduzindo oxigênio. Aqui, tá? Se não tratada, essa insuficiência pode ocasionar lesão renal, lesão hepática, edemas, choque cardiogênico e morte. Tá? Choque cardiogênico é porque nós temos que pensar que o coração recebe sangue de quem? O coração é um tecido, é um órgão que está
constante atividade, ele precisa de nutriente, ele precisa de oxigênio, ele precisa de glicose, ele precisa de vitaminas, ele precisa aquele músculo precisa de nutrientes para trabalhar. E quem é que nutre o coração? O próprio coração. Quem nutre o coração é o próprio coração. Aqui não vai ter, né? Mas a saída das carótidas. Ah, aqui tem só em débito. Não tem. Não tem. Mas, né, nos slides anteriores, vocês viram que as coronárias, né? As coronárias saem ali bem na curva da aorta para nutrir o coração. E eu disse para vocês que apesar de estar cheio de sangue dentro do coração, dentro de átrios e dentro de ventrículos, ter sangue circulante, o coração não utiliza esse sangue para se nutrir. O sangue que o coração utiliza para se nutrir vem das coronárias. Coronária direita e coronária esquerda. Coronária direita nutre o coração do lado direito, coronária esquerda nutre o coração do lado esquerdo. Certo? Vamos fazer uma coisa aqui. Ó. Isso que eu botei a imagem. Ó, tá aqui as coronárias. Vou ver uma imagem bonita para a gente ver aqui. Já que não é mais fácil eu achar. Essa aqui tá legal. Ó, então tá aqui as coronárias. Uhum. Ó, trazendo, tá em vermelhinho, em azul, em cinzinha, né? São as artérias coronárias, a veia coronária, em azulzinho. Ou seja, o sangue sai daqui, ó, da curva da aorta, ó, bem na aorta, ó, né? Saindo da aorta para nutrir o lado esquerdo e o lado direito. Então, vem uma artéria coronária, leva sangue, nutre tecido, capilares, né, no coração, fazem troca, nutrem, captam sangue rico em CO2, que vem por veiazinhas, né, e essas veiazinhas vão desembocar lá no átrio direito, certo? Vocês têm outro? Não. Então, só para ilustrar as coronárias. Então, quer dizer, o que quer dizer? Ó? Choque cardiogênico. O coração está insuficiente e ele não consegue bombear sangue para ele mesmo. O choque cardiogênico é uma condição onde ocorre um agravamento tão grande da insuficiência cardíaca, mas tão grande essa insuficiência cardíaca, que o coração não consegue se nutrir. E aí o coração ejeta pouco sangue, recebe pouco sangue, e como ele não consegue se nutrir, ocorre isquemia em tecidos musculares, ocorre morte, infarto, né? Infarto ou infarte é a mesma coisa, é o mesmo, os dois nomes são utilizados, infarte ou infarto, ocorre infarte de fibras musculares, ou seja, fibras musculares cardíacas morrem. Por quê? Porque não receberam oxigênio. Se não recebe oxigênio, morre a célula. E aí nós temos infarte, destruição de tecido muscular cardíaco. Bom, se morre célula cardíaca, se morre fibra muscular cardíaca, diminui a força de contração desse coração, tem menos fibras para contrair. Então ele ejeta com menos força ainda. Nutre menos o próprio coração ainda. Menos nutriente ainda chegando para esse coração, mais fibras vão morrer. Morrendo mais fibras, menos força tem esse coração. Menos sangue ainda é ejetado. E vira uma bola de neve. É como jogar uma bola de neve morro abaixo, né? Aquele desenho animado. Joga uma bolinha lá de 5 centímetros de diâmetro, lá embaixo devastando uma cidade. É mais ou menos isso. Aquela ilustração mostra isso. O coração, se entrar num ciclo vicioso de deterioração cardíaca, não tem mais praticamente o que fazer. Rapidamente a gente tem que... Olha, é coisa de horas, no máximo um dia. Se a pessoa, o animal, entra num ciclo vicioso de deterioração por causa de uma insuficiência cardíaca tão avançada, não é uma coisa de hoje para amanhã, gente. É uma insuficiência cardíaca bastante grave. Não foi tratada nunca. Tá? Vai acontecer isso. O coração vai começar a sentir o problema advindo e iniciado no próprio coração e vira uma bola de neve.
Ele não se nutre, se não se nutrindo morre tecido, a capacidade de se nutrir é menor ainda, morre mais tecido, fica menor ainda, que é mais tecido, e até que para, até que morre, tá? Isso é choque cardiogênico, a pessoa chocada, né? O que acontece às vezes, a gente vê em filme americano, né, que é esse filme de ação, filme de policial, que a pessoa chega no hospital baleada, a pessoa chegou no hospital, perdeu muito sangue, né, um acidente, enfim, e chega lá no hospital com perda de muito sangue, e aí os médicos fazem exame, e dizem assim, não tem mais o que fazer. Aí o familiar dele, tá, mas faz transfusão, faz alguma coisa. Isso que eu não tenho, não adianta mais. Porque já perdeu tanto sangue, né? Digamos, a gente tem 5 litros de sangue circulante. A pessoa perdeu 13,5, 4 litros, não tem mais sangue. Tem 1 litro circulando. Quer dizer, o que acontece aí? Não foi nenhuma insuficiência cardíaca, foi um acidente, né? Um extravasamento de sangue, né? Uma hemorragia tão grande que faz de uma hora para outra o retorno venoso cair praticamente a zero. Cai o retorno venoso lá embaixo. E eu disse para vocês, o retorno venoso que controla a atividade cardíaca. Se chegar menos sangue para o coração vai bater com menos força, porque é uma fibra muscular elástica. E contrai com menos força, injetando menos sangue. Então, se o acidente levou um tiro, bateu o carro, capotou, sei lá, perder muito sangue, essa pessoa vai ter uma diminuição do seu retorno venoso, dos seus líquidos circulantes, chega menos sangue para o coração ao injetar, injeta praticamente nada. Não consegue se nutrir. Então, passando horas, capotou o carro lá no meio da estrada, até chegar no hospital, foram horas e horas e horas sangrando. Chega no hospital, em coma, mal. Aí o médico olha, faz exame e já nota que já existe uma destruição tecidual enorme. O coração já não estava recebendo aporte nutricional, morre um monte de célula. Cérebro não recebeu mais aporte nutricional, morreu um monte de cérebro. Não tem mais o que fazer. Ah, mas coloca sangue, fecha o buraco e faz uma transfusão. Vamos fechar o buraco e fazer transfusão, mas não vai ter força cardíaca para, né? Vão ter que esperar um coração, botar essa pessoa numa máquina e esperar ter um transplante cardíaco. Ah, se for só isso, não é nada. Mas e o cérebro? Fazer como transplante? Então, muitas vezes acontece isso. Tá? E eu estou viajando na maionese aqui, né? Em vez de estar dando aula. Então, tá, vamos lá, continuando. Tá aqui, ó. Ah, isso aqui, ó. Esse slide tá mais por causa disso. Mas para lembrar para vocês que a gente falou naqueles slide de vasos, né? Retorno de sangue pro coração, como é que acontecia, né? Tem um probleminha aqui, ó. Varize, né? Varize nada é mais que aquelas válvulas que eu falei para vocês que facilitam e auxiliam o retorno pro coração, né? Com flacidez, as válvulas não estão funcionando direito, então o sangue acaba refluindo, acumula essa veiazinha, então aqui acaba ficando mais visível, fica flácida, né? Varize essas veiazinhas na perna, que é por problemas de valvular, né? As válvulas venosas que não estão atuando bem. E a parede muscular fica fraca também, consequentemente, acontece isso aqui. Ah, dá para secar a varize. Secar é só para tirar ela para não ficar feia, mas vai acontecer de novo, porque não adianta, vai aparecer de novo. É um problema que está advindo aí de válvula, a fraqueza. Porque o que acontece? Se eu secar essas veiazinhas, vai sobrecarregar outras. Né? Se essas veias tirar essas aqui, vai sobrecarregar outras para o sangue voltar. Então vai acumular líquido nessas válvulas, dessas vezes vai ficar a parede dilatada também. Consequentemente, na medida que o tempo for passando, vai aparecer de novo. Tá? E esse slide aqui que eu queria mostrar para vocês, né? Arteriosclerose, né? O que é arteriosclerose? Acúmulo de gordura, né? Arteriosclerose. Aqui é uma artéria com circulação, né? Um vaso com o seu lúmen normal. E aqui um vaso com uma placa, né? Um lúmen está entupido, certo? Eu falei para vocês ali, né? Quando eu mostrei esse slide aqui, ó. Eu disse, aqui tem um monte de tripa, né? Tetrato digestório, parará, 7 metros. Todo nutriente absorvido por aqui vai para fígado. Aí eu menti para vocês, né? Eu minto, vocês nem notam. Nem todo nutriente vai para fígado. Nós temos um nutriente único
que eu já falei lá quando falei em linfático, que não vai a fígado. Eles são absorvidos na mucosa intestinal, tudo é absorvido na mucosa intestinal, entra em vasos sanguíneos e vai a fígado. Agora, tem uma coisa que não entra em vaso sanguíneo, entra em sistema linfático. E do sistema linfático vai direto para o coração. As gorduras, os lipídios, são absorvidos na mucosa intestinal e entram através de vias linfáticas. E aí, se vocês olharem lá os linfáticos, nós temos o ramo direito, o ducto torácico direito, o ducto esquerdo, né? E os dois desembocam lá no átrio direito. Então, todos os líquidos que for absorvido por linfático vai cair no coração primeiro. Ah, depois vai para fígado para ser metabolizado? Sim. Então, o lipídio, por exemplo, é absorvido no trato digestório, vem a coração, ejeta e vai na circulação, chega a fígado e é metabolizado. Ótimo, tranquilo. Só que, ó, como ele vai ao coração primeiro, nós temos aqueles primeiros vasos sanguíneos que saem do coração, que são as coronárias que eu acabei de mostrar para vocês. Pode, não é certo, mas pode ser que essa gordura se acumule ali nesses locais, principalmente se for uma gordura de baixo valor, né? Uma LDL, né? HDL, que bom que seja. Seja não existe, né, Mauro? Seja. Uh, então, se for uma gordura que acabe se acumulando, vai gerar placas, né, de arteriosclerose naquelas coronárias. A coronária fica entupida. E aí, o que a gente vai ter que fazer nesse cara? Vamos ter que tirar aquela coronária. Tira aquele. Cadê a imagem que eu tinha? Eu já apaguei? Não, tá aqui. Ó, essa aqui tá mostrando, ó. Coronária entupida. E a bateria tá morrendo. Falta 5 minutinhos e já termino pra vocês, tá, gente? E o que eu apliquei vem numa coisa. Ah, tem. Ó. Então, coronária, gordurinha, ó. Tá? E aqui, ó. Placa de colesterol, placa arteriosclerose. Certo? Então tá aí. E aí o que acontece? Se acumula. E aqui, daqui para frente, o fluxo fica diminuído. Vai nutrir menos tecidos, ó. Esse tecido, ó, esse músculo aqui, ó, morto, ó. Aqui é bem boa essa imagem, mostrando o músculo morto. Então daqui para cá bloqueou, não passa nutriente, não passa oxigênio. Isquemia nesse local, infarto nesse local. Então já morreu um pedaço, já começou a insuficiência cardíaca aqui, ó, uma morte residual por causa do acúmulo de gordura. O que é que você faz esse cara? Bom, vou ter que pegar essa artériazinha aqui, fazer um bypass, né? Fazer uma ponte aqui, fazer um cortezinho aqui, pega uma outra artériazinha e emenda aqui, faz uma ponte. Uma ponte de safena, que a gente chama, né? Por que você chama safena? Porque a gente pega a artéria safena lá na perna. Por que você pega aquela perna? Porque o calibre dela, a espessura de parede, né? Ela tem uma capacidade para aguentar a pressão que sai daqui. Não é qualquer artéria que aguenta essa pressão de 120 milímetros de Hg que sai aqui. Tem que ser uma artéria com a parede muscular porrada. Então a gente pega a safena, que é uma artéria de tamanho bom, a gente faz uma pontezinha. Está entupido? Né? Hoje a gente tem outros mecanismos, né? Pode passar aqui, passar um stand, né? Passar né, que a gente bota aqui. Esse tem um standzinho aqui. Aqui, ó. Ah, não tem. Eu tinha no meu computador, mas até eu achar. Vamos ver se a gente acha aqui. Vamos ver se a gente acha aqui. Não é assim que é aqui, ó. Stent, não é stent. Aqui, ó. Ó o stent. Uhum. Tu tem uma arteriosclerose, é entupido, ó. Tu vem com. Oxe, não tá querendo carregar esse meu cabo, tá ruim. Tu vem, né? Tu passa uma sondinha lá na perna, vem com a televisãozinha enxergando, chega no coração, infla o balãozinho, tira o balãozinho e fica a telinha lá dentro. Pra diminuir o afinamento, né? A, o fechamento dessa artériazinha. Tá? Tem outras imagens, ó. É a mesma imagem aqui, ó. Tá? Então, você faz isso.
também angioplastia, tá? Aqui, coloca lá, tem aterosclerose, infla o balãozinho, tira depois, faz uma vídeo, né? Não precisa nem fazer nem cirurgia, tá? É mais, hoje você faz muito mais isso do que pontes de safena, mas em casos, às vezes, necessita fazer pontes de safena, né? Certo? Então tá, legal, tá? Bom, gente, é isso que eu tinha pra falar para vocês de fisiologia cardiovascular. Opa, certo? Vamos parando por aqui. Opa, onde é que eu tô? Vamos parar em 1h05 de aula.